Oi, tudo bem? O Alzheimer é a demência que mais acomete as pessoas idosas no Brasil. A estimativa é que sejam diagnosticados cerca de 100 mil novos casos todos os anos. Sobre o assunto, eu converso com o médico geriatra Marcos Cabreira. Ele fala conosco de Londrina. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. O que é o mal de Alzheimer? Primeiro, a gente não gosta muito dessa palavra do mal do Alzheimer, né? Porque ele carrega uma coisa só negativa. Não estou dizendo que uma doença tem alguma coisa positiva, mas ela pode ter ternura, pode ter generosidade, pode ter qualidade de vida na vida do indivíduo que tem a doença de Alzheimer. Você vê que nós descobrimos essa doença mais recentemente, que ela começou a fazer parte da vida de todo mundo, porque ela está muito mais frequente. Por quê? Porque as pessoas estão tendo a oportunidade de envelhecer mais. Isso é uma coisa muito legal, né? Você ter a oportunidade de envelhecer mais. Só que ao envelhecermos mais, nós vamos ter muito mais chance de ter as doenças que o tempo traz para a gente. Uma delas é a doença de Alzheimer. São alterações dentro da cabeça do indivíduo ali, o cérebro começa a mudar e ele começa a ter problemas com a cognição. A cognição é uma função um pouquinho superior, onde você tem que ter raciocínio, memorização, você tem que ter capacidade de interpretação das situações, e essa é a doença de Alzheimer. Quais são os sintomas assim mais evidentes de que a pessoa está iniciando então esse processo de Alzheimer? Se nós perguntarmos para as pessoas, nós vamos ver que as pessoas têm uma ideia de que a doença de Alzheimer está muito associada à memória. E é verdade. Esquecer com frequência, não fixar informações, isso é dos domínios que são comumente comprometidos. Mas eu acho que vale a pena a gente dizer o seguinte: não é só a memória que interfere na doença de Alzheimer, não é só a memória. Nós temos a possibilidade do indivíduo começar a ter problemas, por exemplo, num domínio cognitivo, por exemplo, da linguagem. Eu tenho dificuldade em falar, eu tenho dificuldade de nominar objetos, eu tenho dificuldade de lembrar uma palavra específica. Você veja, eu sei para que serve, eu sei que eu já utilizei aquele objeto, mas eu não sei dar o nome desse objeto. Mas não é só a memória e a linguagem, eu posso também ter um comprometimento da capacidade de organização temporoespacial. Eu vou me perder num bairro onde eu conheço muito bem, onde eu sempre vivi, e vou ter essa dificuldade. Vou ter uma dificuldade de discernimento. É o indivíduo que começa a avaliar situações de maneira um pouco irregular, ele começa a perder o senso, perder o filtro, né? E também eu posso ter uma memória executiva alterada. O exemplo é aquela senhora que fazia um almoço para 15 pessoas com facilidade, e aí ela começa a ter dificuldade para fazer isso. Então, realmente, a memória é o que mais chama a atenção, é a capacidade da gente adquirir novas informações, só que outros domínios cognitivos podem estar se expressando no início da doença de Alzheimer. E como é feito o diagnóstico? A gente usa muito ao exame de imagem, de preferência a ressonância do crânio, que vai nos ajudar a separar, será que ele teve um AVC? Será que ele teve até um tumor que está achando que isso é uma doença de Alzheimer? Ou se tem algumas atrofias específicas da doença de Alzheimer? Então, a conversa, a avaliação, o exame de imagem, e é preciso que eu diga para o indivíduo que eu acho que tem Alzheimer que, na verdade, isso não é falta de deficiência de vitamina B12. Então, eu tenho que fazer a dosagem da B12, que não é um problema de tireoide. Então, eu tenho que fazer o exame da tireoide, que não é uma anemia, que não é uma infecção por sífilis, que não é uma alteração do fígado, do rim. Então, esses exames de sangue são importantes para a gente descartar outras alterações. Você citou diversos procedimentos, para se fechar um diagnóstico. Então, em média, a partir do momento que o paciente chega
no seu consultório com a queixa e você inicia esse processo de investigação, quanto tempo mais ou menos é necessário para se chegar ao diagnóstico final? Nós sempre estamos atrasados. Estamos atrasados. Por quê? Existe um atraso da própria família. Muitas vezes o indivíduo começa a ter um comportamento diferente, as pessoas começam a perceber e aí a gente sempre arranja uma justificativa. Olha, papai está assim porque parou de trabalhar, papai está assim porque agora o netinho foi mudar para outra cidade, ou ele está assim porque na verdade ele está sem fazer nada. Então nós demoramos para perceber que o indivíduo, que aquele déficit é um déficit relevante. Quando o profissional da área médica começa a avaliar, ele tem que ter certeza que isso não é um envelhecimento normal, ou então que isso não é, por exemplo, uma depressão. A depressão foi muito tempo chamada de falsa demência, para você ver como que é importante isso, né? Então, nós demoramos isso entre 1 até 3 anos. Esse último levantamento sobre demência no Brasil mostrou que existe um atraso de até 3 anos para o diagnóstico, considerando que nós estamos fazendo o diagnóstico com exames de imagem. Mas eu queria chamar a atenção, hoje nós temos uma condição de anteciparmos o diagnóstico através dos exames de líquor, exames de sangue, exames de PET scan, e que esse diagnóstico, vejam só, poderia ser feito até antes do indivíduo começar a ter sintomas. É o que a gente chama de Alzheimer pré-clínico. Qual a importância disso? Que os novos medicamentos que começaram a sair, que começaram a ser aprovados, mas ainda não representam uma realidade no Brasil, eles precisam desse diagnóstico por biomarcadores, que pode ser feito até antes do indivíduo ter alguma queixa em relação à doença de Alzheimer. Qual a prevalência entre homens e mulheres? O fator de risco, ser mulher, aumenta o risco de ter Alzheimer. Ser mulher, né? Nós não sabemos por que as mulheres têm mais a doença de Alzheimer do que os homens. Eu diria que para cada 3 casos de Alzheimer, 2 são mulheres e 1 é um homem. Então é uma chance grande, né? Só por ser mulher. Existem várias teorias para isso, que estão relacionadas até o hormônio, mas de uma maneira geral, independente se é homem ou se é mulher, aos 80 anos, se todo mundo conseguir chegar aos 80 anos, nós vamos ter próximo de 30% dos indivíduos vão ter algum quadro de demência, sendo o mais frequente a doença de Alzheimer. A questão de gênero, então, como você falou, ela altera a forma como o Alzheimer se manifesta? É diferente no homem do que na mulher? A mulher tem mais Alzheimer, mas a mulher também vive. A expectativa de vida da mulher é maior. Ela tem até 8 anos a mais. Um dos motivos dela ter 8 anos a mais é a questão do propósito de vida da mulher, que ela se mantém depois da aposentadoria, depois dos 50, 60 anos. Esse propósito, que muitas vezes a gente acha que a gente fala com desdém desse propósito, mas a mulher só fica na casa, cozinhando, cuidando de neto, mas isso ainda é mais importante do que ficar no sofá. Porque o homem, como é que ele faz os últimos 20 anos dele? A maioria deles fica muito sem propósito, fica muito olhando para o retrovisor, fica muito olhando pelaquilo que já fez. E isso faz uma falta danada no envelhecimento, faz uma falta danada na saúde do cérebro. Então, essa expressão clínica da mulher e do homem é diferente, e a gente vai conseguir ter comportamentos diferentes do homem e da mulher, que estão muito relacionados ao gênero, né? Ao comportamento cultural. E isso gera para a gente uma expectativa de que talvez esta geração de mulheres de 20, 30 anos agora, que são mulheres que adiaram talvez a maternidade, são mulheres que estão no mercado de trabalho, são mulheres que têm comportamento, por exemplo, como tabagismo, alcoolismo, semelhante aos homens. Talvez essa geração tenha perfis de expectativa de vida e de ocorrência de doenças crônicas diferente dessa geração que nós temos hoje das nossas idosas atuais.
Existem níveis diferentes do Alzheimer ou é uma doença progressiva? Ela sempre é progressiva e irreversível. Sempre. Nós não temos ainda condição de romper esse processo de progressão. O que nós temos é uma heterogeneidade na apresentação. Existe alguém com Alzheimer, por exemplo, que começa agitado, nervoso, confundindo as coisas, bravo, deprimido. Existe um indivíduo que começa com apatia. Existe um indivíduo que começa com comportamento fora do prumo aí. Então nós temos uma heterogeneidade, principalmente na primeira fase, e depois nós vamos evoluindo. Esta evolução também pode ser heterogênea. Vou dar um exemplo. É um indivíduo que, por exemplo, a gente sabe que o Alzheimer vai chegar um momento que ele vai interferir na motricidade ou na capacidade de deglutir. Só que isso em alguns indivíduos pode acontecer muito mais tardiamente e em outros mais na fase intermediária. Então, existe é sempre irreversível, sempre progressiva. Os remédios que a gente tem hoje, que são a nossa realidade, vai fazer com que a gente consiga atrasar essa evolução, mas a gente não consegue romper, impedir que essa evolução aconteça. O Alzheimer, ele tem causas genéticas ou outras formas que predispõem a pessoa a ter a doença? Nós temos vários fatores de risco conhecidos para o Alzheimer. E o mais bacana é saber o seguinte, que dentre esses fatores de risco, a maioria deles são modificáveis. E dentro desses modificáveis, se eu fizer tudo isso, eu consigo diminuir em até 50% da chance de ter Alzheimer. Olha que coisa bacana, né? Então, é uma doença que tem características genéticas importantes, mas ela tem um componente que é modificável. Mas vamos lá. Existem 3 fatores de risco que não são modificáveis. Você não modifica. Nós já falamos o fato de ser mulher. O outro, o fato de envelhecer. Quanto mais a gente envelhece, mais nós vamos ter a doença de Alzheimer. E o terceiro, a história familiar. Pessoas que têm uma história familiar muito cheia de casos de Alzheimer têm uma chance maior de ter Alzheimer. Existe um Alzheimer genético que é aquele que acontece com quase todo mundo que tem aquele perfil genético e acontece mais cedo, né? Mas isso é uma causa muito rara de Alzheimer. Então são esses 3 fatores de risco que eu não modifico. Agora existem 14 fatores de risco modificáveis. Olha que coisa fantástica. Então vamos lá. O diabetes bem controlado é um fator de risco modificável. A hipertensão, o colesterol controlado é um fator de risco modificável. A depressão bem controlada também é um fator de risco que eu posso interferir. A atividade física, os indivíduos mais ativos vão ter menos Alzheimer. A atividade mental, as pessoas que têm mais atividade mental contínua vão ter menos Alzheimer. Déficit auditivo, déficit visual interfere no Alzheimer. A poluição do ar pode interferir na doença de Alzheimer, além de uma coisa muito importante, o isolamento social. Veja que coisa importante, o isolamento social, ele é um fator de risco muito relevante para a doença de Alzheimer. Então, vocês vejam que se eu fizer tudo isso, em vários momentos, eu vou conseguir ter menos doença de Alzheimer. Vocês vejam, por exemplo, que a escolaridade na infância, né, ter acesso à escolaridade adequada na infância diminui a chance de ter Alzheimer na velhice. Então, muitas sociedades já conseguiram mudar essas prevalências altas de Alzheimer com essas medidas de estrutura aí da educação infantil. Como é feito o tratamento? O tratamento, ele é feito... Eu separo o tratamento farmacológico, que é o mesmo remédio que a gente usa há mais de 20 anos. É um remédio que vai aumentar o neurotransmissor da cognição. Ele nos ajuda
muito, ajuda a que a gente tenha uma progressão mais lenta, ele ajuda a dar um pouco mais de dignidade, de qualidade de vida para esse indivíduo que tem a doença de Alzheimer. Então, esses remédios são muito bem-vindos, mas estão longe de resolver o problema. Nós podemos também estimular, hoje a estimulação neurocognitiva, ele tem um impacto muito grande nos sintomas. Então, é um indivíduo que tenta estimular a cabeça, fazer, por exemplo, aprender uma segunda língua, é um indivíduo que faz cursos, né? Tem vários cursos hoje que são disponíveis para estimulação cognitiva, a própria palavra cruzada, assistir podcasts, vídeos, usar mais o celular, tudo isso é estimulação cognitiva. Agora, existe também o tratamento das questões comportamentais. A gente sabe hoje que alguns pacientes com Alzheimer ficam depressivos ou ficam agitados, ficam confusos, eles podem ser tratados dessa maneira. Mas uma coisa importante, então, é não achar que o tratamento se limita ao remédio que a gente utiliza para Alzheimer. O Alzheimer, ele deixa a pessoa totalmente dependente ou é possível que ela consiga ter alguma funcionalidade ali no dia a dia? Ele vai evoluir sim para uma dependência completa. Ele vai evoluir sim para uma inviabilidade desse ser humano. Ele vai parar, ele não vai conseguir engolir, ele não vai conseguir se movimentar, ele vai estar precisando de ajuda. Só que o que a gente tem que chamar a atenção é que nós temos que aproveitar tudo aquilo que está funcionando naquele momento. Então, por exemplo, eu estou numa fase inicial de Alzheimer, eu ainda posso até dirigir, eu posso, inclusive, cuidar da minha conta do banco, eu posso, inclusive, fazer comida em casa, eu posso organizar viagem com a família, numa segunda fase do Alzheimer, eu posso fazer uma caminhada sozinho, perto de casa. Após o diagnóstico e iniciado o tratamento, em média, como que o Alzheimer evolui até o grau mais severo? Sem o remédio era em torno de 10 a 12 anos, tá certo? A 10 a 12 anos. Com o remédio a gente consegue esticar um pouco mais isso para 15, 16, 17 anos. Tudo vai depender do padrão de outras doenças que esse indivíduo tem, tudo vai depender da conjuntura socioafetiva que ele tem, dos cuidados que ele acaba tendo entre os familiares. Isso tudo é muito importante para que ele consiga ter uma sobrevida maior. Como dar suporte para a família ou a rede de apoio, né, que está com essa pessoa, no sentido de acolhê-la e de trazer um pouco mais de conforto, não só para o paciente, mas também para toda essa rede, né, que se vê envolvida ali nos cuidados com a pessoa que tem Alzheimer. Você colocou uma coisa muito importante. Muitas vezes o que a gente tem que fazer é o apoio, o suporte, porque é um sofrimento de todo o conjunto da família. E nós conhecemos hoje muito essa sobrecarga do cuidador, do cônjuge, do filho, né, que normalmente é concentrado em uma pessoa só. Os últimos dados de demência no Brasil mostraram isso, a concentração do papel de cuidador. Então eles precisam de suporte. Hoje nós temos a ABRAS, né, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, nós temos muitas ONGs que trabalham com isso, muita informação de forma gratuita na internet, mostrando que o indivíduo precisa conhecer a realidade e precisa avançar para que ele consiga entender os limites, os potenciais, para tratar melhor esse paciente, esse ente querido que tanto precisa de carinho. Marcos, obrigado pela entrevista. Olha, eu que agradeço essa oportunidade de estar falando aqui com o seu público, com esse grupo grande de pessoas interessadas por uma doença tão importante para a gente pensar e para a gente discutir. Então, a doença de Alzheimer ela precisa ser falada mesmo, precisa ser conversada, e foi um prazer estar aqui conversando com você. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.